confia no trabalho da polícia? Olha, eu não confio porque eu fui assaltado dia 22 de março. Próximo havia um restaurante, eles chamaram a polícia, demorou mais de 20 minutos para eles virem. Quando eles viram, eu estava dentro do SEAT. E acontece que não me olhou nem para minha cara, saíram, disse que foram em carro do cara, até hoje eu não sei quem, sabe, não apareceu ninguém para falar comigo no hospital. E eu fraturei a mandíbula, e então a polícia não dá para acreditar, não dá. Às vezes a gente confia desconfiando, né? Porque muitas vezes, às vezes a maioria é honesta e outros não, né? E a gente vê muito caso aí de polícia que, né, é bandido também, né? E a maioria é honesta, mas a gente não pode confiar em tudo. Difícil missão a minha hoje, né? Ter que interrogar um delegado, alguém que interroga todos os dias. Mas quero começar conversando com o senhor sobre a sua candidatura a deputado. Essa saída, né, da Polícia Civil para entrar no mundo da política. E eu quero conversar sobre o seguinte: a política é tão mal vista pela população e o senhor tem uma reputação tão bacana. Não está com medo de perder credibilidade entrando para a política, doutor Rubens? Olha, você coloca muito bem essa situação. É uma situação extremamente diferente daquilo que eu faço. Como você falou, hoje eu tenho poder, sou da polícia, tenho autoridade, sou chefe de um grande distrito, que é o primeiro distrito, e estou partindo para uma outra caminhada, que é a política, que é mal vista, que eu não sei como que eu vou me dar lá na política, onde você sabe o que acontece, que se tem notícia de muitas coisas erradas, de corrupção, e eu estou saindo de um poder de lei, do poder de Estado, para entrar numa política. A resposta que eu diria para você é mais ou menos assim. Eu encerro a minha carreira na polícia, nesse momento, eu estou com 65 anos de idade, e eu tenho que ir embora, porque tem uma lei que diz lá que aos 65 anos de idade, o policial civil tem que aposentar. Mas como eu acho que eu ainda tenho um poder, tenho saúde, eu tenho uma capacidade mental ainda de fazer alguma coisa, eu estou partindo para essa caminhada. Porque lá eu posso ainda buscar e fazer alguma coisa pela área da segurança pública, pelas instituições policiais, e é por isso que eu estou saindo. Segurança pública, que é um dos maiores problemas do Brasil hoje. E quando a gente fala em segurança pública, a gente fala das greves recorrentes da Polícia Militar e Civil, dessa diferença entre a polícia de cada estado, dessas muitas polícias que existem. Eu quero saber o seguinte, na sua opinião, federalizar a polícia é uma solução para resolver o problema da segurança pública no Brasil? É uma solução também, você tem uma polícia única, uma polícia nacional, mas você vai dizer, nós já temos a Polícia Federal, mas a Polícia Federal do Brasil, ela investiga determinados crimes, determinadas situações, ela não investiga o todo, o geral que existe no crime, não é? Então, é uma alternativa você ter uma única polícia no Brasil, claro, compartimentada por estado. Então, ela tem uma linha federalizada, ela tem uma diretriz legislativa a nível do governo federal, mas ela é uma polícia que ela trilha por um caminho só, todas as polícias de todos os estados. Hoje cada estado tem a sua polícia e tem a sua legislação. Então eu acho que você é certo por aí, como é certo também você de repente acabar com todas as polícias que tem, polícia civil, militar, guarda municipal, e criar uma polícia estadual única também, não é? A população não tem tanta confiança na polícia militar, na polícia civil. Várias pesquisas indicam que mais de 70% dos brasileiros não acreditam na polícia. Por que a população tem essa dificuldade em confiar em quem está ali para nos proteger? Aonde que a polícia tem pecado e que perdeu esse respeito, essa credibilidade da população de um modo geral? A polícia perdeu esse respeito, esse amparo da sociedade, exatamente por isso, porque ela é uma polícia, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, não é? Aquilo que eu já falei, que não é respeitada. Ela não é respeitada por quê? Pelo seu integrante que não se impõe nesse respeito, pelas formas como que o indivíduo o indivíduo policial,
a instituição policial. O indivíduo policial, ele não faz por merecer esse respeito da sociedade, do cidadão. E eu posso te dizer por que ele não faz por merecer esse respeito. Porque eu, como policial, se eu estou na delegacia, se eu estou na rua, eu tenho que dar um tratamento com firmeza, mas com humildade ao cidadão que precisa de mim. E aquele cidadão, se você for lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência, que você teve furtado um documento seu, sofreu qualquer coisa ilegal, você vai chegar na delegacia com receio. Você vai ter com medo de ser maltratado, de ter um policial prepotente que vai lhe tratar. Às vezes violento. Até violento. É isso que leva a esse descrédito, a esse 70% de descrédito que você fala da sociedade para com a polícia. Mas eu vou dizer mais para você, vou dar um exemplo, se você me permitir, um exemplo concreto que aconteceu no domingo à tarde, lá no 1º distrito. 2 travestis chegaram na delegacia, 5 horas da tarde, queriam fazer um boletim de ocorrência contra a polícia militar que teria agredido um deles. Uma policial feminina que lá estava falou assim, olha, estas situações você tem que ir na corregedoria da polícia militar. O que aconteceu? Um dos travestis tirou a roupa, ficou totalmente nu, foi para frente do 1º distrito, que é ali no centrão, domingo à tarde, todo aquele povo passando e fazendo o maior estardalhaço. O policial me ligou, eu digo, falei para ele, cautela, cuidado. Cuidado no abordar, no segurar, porque ela vai se bater, ela vai se machucar, vai dizer que foi você que fez. E efetivamente isso aconteceu. O pai dela chegou depois lá, era menor de idade, foi daí para a delegacia adolescente. Primeira coisa que ele perguntou, quero ver meu filho que vocês bateram nele. O delegado Rubens Recalcati não é mais o delegado-chefe da Delegacia de Homicídios aqui da capital. Deverá assumir na próxima semana a delegada Maritza Reise, ela que estava comandando as delegacias de mulheres aqui no estado do Paraná. A nova delegada tomará posse na próxima terça-feira. O delegado Rubens Recalcati ficou pouco mais de 2 anos e meio no cargo. Ele foi informado sobre a transferência somente na tarde desta quinta-feira. Conversei com o doutor Riade, com o doutor Cartacho, com o doutor Luiz Gilmar hoje pela manhã, hoje ao meio-dia, e eles foram bastante objetivos, dizendo que a minha permanência aqui não era possível mais. Muito se fala de uma possível rivalidade entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O senhor concorda com isso, na sua opinião? Isso existe mesmo ou não? Não existe, eu não vejo rivalidade. Eu pessoalmente, me dou muito bem com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, mas há uma certa... Mas a Guarda Municipal, o senhor entende a Guarda Municipal como polícia também? Não, ela não é polícia. Ela está fazendo o papel de polícia que não é da sua competência. Futuramente ela vai ser polícia. Nós caminhamos, aquilo que nós conversávamos atrás, para uma segurança pública, onde a segurança pública básica nos municípios vai ser feita pelas guardas municipais. Por quê? Porque a Polícia Militar está se encolhendo, quando ela devia avançar mais. Então, nós temos alguns exemplos de alguns municípios em que o comandante da Polícia Militar chegou e falou, não, aqui quem trabalha, o policiamento preventivo é a Polícia Militar, vocês não vão fazer nada disso. Então, ele fez o certo, mas a perspectiva é que, futuramente, claro, com o poder de polícia, elencado a eles pela lei, não é senão não. O grande problema hoje da segurança pública no Brasil é o tráfico de drogas. Movimenta milhões de reais, muito bem organizado, muito bem armado, muito violento. Em algumas cidades do país ele praticamente domina várias áreas urbanas. O senhor me parece ser um homem conservador, mais alinhado com a direita. Então eu quero saber o seguinte, como resolver ou tentar resolver esse problema? Legalizar é uma solução? Não, sim, por quê? Não é solução legalizar a droga, de forma nenhuma. E eu, por questões de princípios e até por questão profissional, como delegado de polícia que sou, eu sou totalmente contra. Eu acho que você legalizar o uso da droga,
você vai estar incentivando uma série de coisas erradas que você já tem. Então vamos legalizar a venda da maconha. Então vai ter aqui na faculdade ou aqui na esquina um estabelecimento que você vai lá e vai comprar droga. Ah, vai diminuir o tráfico? Claro que não vai. Você vai incentivar mais o uso e você vai piorar a situação do tráfico de droga. Porque o tráfico vai continuar tendo. Porque o Estado vai vender lá, mas o sujeito vai arranjar um meio de fazer com que a droga dele seja vendida também. E você falou bem também, a droga, infelizmente, ela veio de uma forma avassaladora. Nós temos aí as zonas de uso de crack, nós temos aí a droga dominando e as famílias sendo destruídas. Então não é o caminho legalizar, não é o caminho você dizer, não, o usuário de maconha vai ter um local onde ele vai comprar o seu baseado. O sujeito que fuma crack vai comprar o seu crack. O Estado está incentivando, não é por aí. Ah, mas tem a droga legal que é usada, que é o cigarro, que é o álcool. Também não é por aí. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela com esse discurso de legalizar a droga. Mas se não vamos legalizar, como resolver esse problema então? É com policiamento extensivo? Existe uma possibilidade? O senhor já estudou alguma região do país, algum outro país que conseguiu diminuir pelo menos os crimes relacionados ao tráfico sem essa legalização? Porque o que eu quero entender, o senhor como homem de polícia, como que o senhor faz para tentar diminuir pelo menos a criminalidade relacionada ao tráfico, já que não vamos mexer com o tráfico então? A discussão a respeito disso, ela vai voltar lá atrás, ela vai voltar 40 anos, 30 anos lá atrás na nossa história, onde deveria ter sido investido em educação, em saúde, em emprego, que não foi feito nesse país. Hoje não adianta você querer mudar essa história, você devia ter feito lá atrás. Para você mudar essa história, você tinha que começar a investir em educação, investir no respeito à família, nas estruturas familiares, para você ter uma perspectiva a médio prazo de 20 anos de você melhorar isso aí. Então não adianta você discutir. Como que nós vamos diminuir o tráfico de droga, o uso de droga? Não sei. Neste momento é difícil dizer. Do jeito que está é difícil. Nós temos que estudar políticas públicas de combate ao tráfico, de recuperação do usuário, criar casas de recuperação que não tem, e o Estado vai ter que gastar muito com isso. E nós temos que buscar esses recursos, fazer isso aí para tentar diminuir. Trabalhar a polícia investigativamente e preventivamente para tentar tirar o máximo de droga do mercado. Dr. Rubens, eu imagino que o senhor se lançou candidato para tentar fazer essas mudanças, mas o que eu quero saber é o seguinte: a política brasileira, ela não é uma política ideológica, a maioria dos grandes líderes políticos são muito egoístas, corruptos, governam para si mesmo. O senhor acha que o senhor vai ter força para conseguir fazer alguma coisa? Alguém vai lhe ouvir se o senhor for eleito lá dentro? Eu vou com o meu trabalho, eu vou com a minha pessoa, eu vou com o meu discurso. Eu vou tentar ser ouvido e eu vou querer ser ouvido. E tenha certeza absoluta que eu vou lá, eu vou buscar uma forma da gente ajudar. É impossível você receber um telefonema de uma mãe que tem um filho que está na droga e que ela não consegue resgatar o filho. E que eu hoje não consigo ajudar ela. Por que eu não consigo? É essa estrutura. E como que nós vamos melhorar essa estrutura? Talvez é politicamente. É por isso que talvez eu estou indo lá. Eu vou buscar formas da gente tentar diminuir o tráfico, tentar recuperar o usuário, tentar diminuir o uso da droga. Eu vou tentar buscar a polícia presente na rua, preventiva. Você vendo o policial, você saindo da tua casa ou do teu trabalho, você vê uma viatura policial na rua. Isso vai ajudar a diminuir. Vou tentar buscar fazer com que a polícia judiciária, que é a polícia civil, tenha estrutura para fazer e pôr o indivíduo na cadeia. Mas nós não podemos pensar só na culpa da polícia, não é culpa só da polícia, é culpa de uma estrutura toda que nós temos que não avançou e da própria justiça também, que é lenta, demorada e às vezes mal também. Diz uma coisa, o senhor aparecia praticamente em todos os programas aqui da Grande Curitiba,
dando sua entrevista. Qual que é a sua visão sobre a imprensa e sobre a imprensa investigativa? Eu vejo que muitas vezes alguns policiais não veem com bons olhos esse trabalho dos jornalistas. Eu queria saber a sua opinião. Ajuda, atrapalha ou não tem muita A diferença? imprensa, ela ajuda, desde que ela trabalhe em parceria comigo, com a polícia. Agora, aquela imprensa que quer fazer mídia, que quer fazer, aumentar seu índice de audiência, essa é ruim, essa é péssima, essa atrapalha. Eu, particularmente, posso dizer para você que eu tive, em todo o meu tempo, eu sempre tive uma boa parceria com a imprensa. A imprensa não me atrapalhou, ela me ajudou. Quando ela podia me atrapalhar, eu ia conversar com o responsável e dizer, olha, vamos caminhar junto, porque senão não dá certo. Mas ela é muito importante o trabalho da imprensa no contexto de trabalho da polícia. Ela vai ajudar muito desde que trabalhe, faça uma imprensa bem feita, uma imprensa correta. Aquela imprensa midiática que quer criar um fato, que quer mostrar que o sujeito que morreu lá foi morto de uma forma violenta, bárbara, e que a polícia é responsável pela morte, até envolvendo a polícia, como muitos casos têm sido feito, essa é horrível, essa é péssima, essa atrapalha e muito. Até envolvendo a polícia, o senhor está falando o quê? De uma imprensa que insiste em denunciar a Denunciando, envolvendo a polícia como, às vezes, a polícia é criminosa. Vamos pegar um caso recente que vocês têm aí, o caso do Tainá. Mas houve uma tortura ali que ficou quase explícita, né? Não tem tortura. Não houve tortura lá? Né? Não houve tortura, e eu vou dizer por que não houve. Aquele braço mostrado com aquela lesão profunda, parecendo o osso daquele moço, aquilo não foi tortura, aquilo foi algema. Talvez um erro do policial. Porque aquele moço ele ficou 30 horas, às vezes pendurado num cano, porque não tinha cela para ele. Porque não podia pôr ele numa cela, porque senão ele ia ser morto pelos demais presos, que acreditavam que eles eram os autores da morte da menina. Os laudos deles não dizem que eles tiveram lesões. Aí vem a imprensa. Quem foi que disse que eles foram torturados? A imprensa disse através do GAECO, que foi lá e disse que eles foram torturados. E quando o GAECO deveria ter investigado a autoria da morte da menina, ele investigou a polícia. E ele colocou os policiais na cadeia. E os supostos autores, que são os 4 rapazes, viraram testemunhas e protegidos do Estado. Mas então, de qualquer maneira, esse erro policial, então, de ter colocado aquela algema de uma maneira mais forte, acabou tirando o foco do crime e voltando... Tirando o foco do crime, mas por quê? Mas foi também um erro, porque aquilo de qualquer maneira... Não, claro que é um erro, não se justifica aquilo lá. Porque eu tenho que cuidar do preso. O sujeito que é preso, a partir do momento que ele está sob minha tutela, eu sou responsável por ele. Eu, o policial, é responsável por ele. Então nós temos que ter cuidado, é aquilo que eu falei para você. Nós falamos há pouco aqui do policial que ele tem que ter cautela no seu trabalho e respeito.